Meu nome é Murilo Frata Cassiani e esta é a apresentação do meu trabalho de fim de curso, desenvolvido na Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp. Meu orientador foi o professor Dr. Luiz Carlos Pereira da Silva, e o tema do meu trabalho foi aplicações de IoT para sensoriamento, comunicação e monitoramento nas estruturas das linhas de transmissão. Vamos começar a apresentação respondendo a seguinte pergunta: por que aplicar IoT no sistema elétrico? Se fosse resumir essa resposta, eu diria que a IoT no sistema elétrico é o que possibilita a Smart Grid. Smart Grid é uma rede de comunicação que coleta e analisa dados obtidos do sistema elétrico com o objetivo de prever o fornecimento e demanda de energia, resultando em maior eficiência, confiabilidade e sustentabilidade. Então, por que aplicar a IoT nas linhas de transmissão? Bem, são ativos que estão muito vulneráveis às condições climáticas. A IoT será usado pelas companhias de transmissão para que os equipamentos digam quando é que eles precisam de manutenção. Será uma mudança no raciocínio atual, ou seja, haverá uma redução na periodicidade de vistorias e manutenções, reduzindo os custos com essas atividades. A IoT tem que trazer para o setor elétrico mais confiabilidade e redução de perdas financeiras. Agora veremos como é que se divide a arquitetura de IoT. A arquitetura que eu estudei se divide em 3 camadas: a de percepção, camada de rede e de aplicação. A camada de percepção utiliza diferentes tipos de sensores para que a informação seja coletada. É nesta camada que o mundo físico é traduzido em dados. A camada de rede contém diferentes tipos de redes de comunicação, com fio, sem fio, redes públicas e privadas, e também a internet. Nesta camada, os dados coletados pelos sensores são mapeados para os protocolos de comunicação. Os dados tomam rotas até a camada de aplicação. A camada de aplicação processa os dados recebidos e os transforma em informações para monitorar os dispositivos IoT em tempo real. Nesta camada, onde temos os sistemas e as interfaces com o usuário, provendo as informações para as tomadas de decisão operacional e gestão de ativos. Aqui estão modelos comerciais de sensores que encontrei. O intuito desta apresentação não é entrar no detalhe de cada um deles, até mesmo porque o trabalho que eu desenvolvi visa que qualquer sensor possa ser conectado a esta arquitetura que estou sugerindo. Ou seja, o sensor é responsável por coletar a informação e utilizar de toda a arquitetura de comunicação montada para que o dado chegue até um centro de monitoramento. E nesta imagem, temos a ideia de como esses sensores se dispõem na linha de transmissão e nas estruturas das torres. Alguns sensores poderão ser aplicados no isolador, outros fixados na própria torre e outros que são colocados no condutor. Um dos desafios encontrados neste trabalho é como fazer com que os dados coletados nas estruturas das linhas de transmissões cheguem até um sistema de monitoramento. A sugestão para vencer esse desafio é uma abordagem híbrida, utilizando tecnologias de longo e de curto alcance. Para isso, nós vamos precisar de um gateway. O gateway vai receber a informação do sensor, que pode estar em um protocolo de comunicação, e traduzir para outro protocolo de comunicação, de modo a padronizar a informação e disponibilizar para a empresa. Aqui na imagem, podemos ver o gateway coletando e unindo os dados de diversos sensores em protocolos diferentes, e em seguida transmitindo-os para o centro de monitoramento. O gateway também é capaz de comunicar com outros gateways. Temos aqui um resumo de tudo o que falei até aqui, sobre a proposta de comunicação, onde temos os sensores espalhados se comunicando com um gateway. Este gateway pode se comunicar com outro gateway, distante até 50 km, ou então se comunicar com um satélite. O gateway também pode utilizar a rede pública de celular ou até utilizar uma fibra ótica do cabo OPGW para transmitir a informação até o centro de monitoramento. Agora, começo então a fazer escolhas, e o proposto neste trabalho é o uso da rede pública de celular como uma solução eficiente e robusta, possibilitando uma comunicação direta com o sistema de monitoramento. Temos também independência entre os gateways, pois todos se comunicam com a rede. Se há perda de um gateway, você perde apenas a área monitorada por aquele gateway. Mas aí cabe também uma outra pergunta: temos cobertura de sinal nos trechos das linhas de transmissão? Pois bem, nesta imagem que vemos aqui, há uma sobreposição das linhas de transmissão da CTEP com a cobertura da operadora Vivo. Podemos ver que a maior parte das linhas de transmissão passam por áreas onde se tem cobertura do sinal da rede móvel pública, mas ainda assim podemos ter áreas que desejamos monitorar e instalar um gateway para coletar os dados dos sensores e transmitir ao sistema de monitoramento. Daí podemos sim adotar, por exemplo, um gateway que se comunique com outro gateway via um sinal de rádio, chamado LoRa ou Sigfox, que transmitirá dados até um outro gateway, que esteja numa área com cobertura de sinal da rede móvel. E agora vou começar a explicar o que desenvolvi, para validar tudo o que eu estudei. Tínhamos que escolher o que monitorar. Pois bem, tentei abordar os seguintes pontos: que não tivesse uma solução totalmente pronta no mercado, que fosse necessário um desenvolvimento. Escolher por monitorar variáveis as quais a ISA-CTEP não monitorava. Que houvesse baixo risco numa possível aplicação piloto. Que fosse da área na qual eu fiz o meu estágio, telecomunicações. Que pudesse mitigar um problema que hoje existe na companhia. Daí então, escolhemos o monitoramento da temperatura e umidade das caixas de emenda do OPGW. E qual é a situação dessas caixas? Elas ficam instaladas nas estruturas das torres, responsáveis por estabelecer a continuidade ótica entre duas terminações da fibra.
ou seja, ela acomoda a emenda da fibra ótica presente no PGW e também acomoda uma sobra das fibras óticas. Como elas estão expostas ao ambiente, as vedações delas acabam por se degradar, resultando na entrada de água na caixa. Água e fibra ótica não combinam, pois o silício reage com as moléculas de água, mudando as características da fibra, resultando em atenuação do sinal que passa pela fibra ótica, ou seja, escolhemos monitorar a temperatura e umidade dentro de uma caixa de emenda. O projeto levou um mês para ser desenvolvido. Isso abrangeu desenvolver os códigos e sistemas, subir a aplicação na nuvem e as escolhas feitas procuraram validar o modelo de comunicação. Aqui também podemos ver uma tabela com os custos envolvidos nesse projeto. Aqui podemos ver um esquemático de como o projeto funciona e cada um dos seus componentes. Temos o módulo celular, que contém um chip de celular para poder se conectar na rede da Vivo. Temos o Arduino Nano, que faz todo o controle do módulo celular e coleta os dados do sensor. Estes módulos foram colocados dentro de uma caixa metálica, onde externalizei as antenas para melhor recepção de sinal e o sensor de temperatura e umidade, que vai dentro da caixa de emenda. Se conecta com o gateway através de um cabo. O software que vai dentro do Arduino, responsável por controlar todos os dispositivos, foi desenvolvido em C++. A aplicação web disponibiliza os dados em tempo real, ou seja, o sensor coleta os dados e o gateway já transmite via rede celular para a aplicação web. Isso em tempo real. Foram realizados testes numa subestação da EasyCTEP em Cabreúva, São Paulo, onde submetemos uma caixa de emenda com um sensor dentro, a condições variáveis de temperatura e umidade. Nestes testes, foi possível validar o sensor, que coletou os dados corretamente, o gateway, que conseguiu transmitir os dados até a aplicação via rede celular, e a própria aplicação, que recebeu os dados e apresentou em tempo real tudo o que estava acontecendo dentro da caixa de emenda, no que diz respeito à temperatura e umidade. Temos aqui também o gráfico dos dados coletados, no período de cerca de 2 horas. A conclusão deste trabalho nos indica que é inviável monitorar somente a caixa de emenda do PGW. Este projeto é sim para criar áreas de sensoramento ao longo das linhas de transmissão. Outros pontos que devem ser levados em consideração é que análise de dados são extremamente necessárias para produzir informações relevantes à companhia. Para isso, deverá haver um sistema de armazenamento, que no nosso caso acabou sendo o banco de dados da aplicação web. Deverá ser tratado os dados para garantir uma padronização e o uso de algoritmos preditivos são muito bem vistos, de modo que isso resulta em uma melhoria da gestão dos ativos da companhia, uma vez que as informações coletadas dos equipamentos vão nos dizer quando uma manutenção precisa ser efetuada. Isto também acaba por reduzir os custos e riscos com vistorias, já que quem está fornecendo as informações de manutenções necessárias são os dados coletados por este sistema. E a própria operação das linhas de transmissão e das subestações da transmissora acaba tendo uma melhoria no que diz respeito à confiabilidade, já que outras variáveis serão monitoradas, fornecendo aos operadores do sistema informações extremamente relevantes para atingir esse objetivo. Uma sugestão de propostas para continuar este trabalho seria monitorar e coletar dados reais, uma vez que o que fizemos aqui se limitou apenas a dados coletados em laboratório. Com uma massa maior de dados, sem dúvida a aplicação de algoritmos poderia relacionar os dados medidos com variáveis ambientais, como por exemplo o aumento da umidade dentro da caixa de emenda relacionada com um período chuvoso. Gostaria de agradecer ao meu orientador, professor Dr. Luiz Carlos Pereira da Silva, pelo acompanhamento, orientação e amizade durante o desenvolvimento deste trabalho. Todos os docentes da FIEC e da Unicamp que tanto me ensinaram ao longo da minha graduação, e os profissionais da EasyCTEP que contribuíram com este trabalho. Muito obrigado.